partir desse instante, aqui em Conjuntura, a gente passa a conversar com o odontopediatra Hildeberto Cordeiro Lins. Ele que tem defendido ao longo dos anos o uso do flúor na rede pública de abastecimento de água. Então, Hildeberto, muito obrigado aqui pela presença. Qual a importância dessa prática do ponto de vista de saúde? Grato pela presença, pelo convite que me fez. O mais importante é, primeiro, por que o flúor, né? Por que o flúor? Nós sabemos que existe uma doença de alta prevalência na humanidade. Alguns países é muito mais grave, no caso do Brasil, que é a cárie dentária. Ela atinge todo mundo, não distingue raça, cor, condição social. E ela é injusta, porque às vezes ataca os mais pobres, os menos desvalidos. Uma boa parte da população tem acesso aos benefícios da odontologia, ou no setor privado, ou quando o Estado fornece um serviço adequado à população. Todavia, a grande maioria está à mercê da doença, sem poder fazer frente a ela. Então, é uma doença de grande gravidade, não tem cura, ela é controlável e depende de algumas ajudas para poder controlar isso aí. E aí vem, no caso, o flúor. O flúor foi uma descoberta acidental nos Estados Unidos, que verificou que quando se tinha flúor na água, havia uma redução muito grande de uma doença cárie dentária. E isso aí, já em 54, foi evoluindo. Depois se comprovou, sem dúvida nenhuma, de que o flúor colocado na água, ou o uso do flúor em geral, ele tem um fator preponderante para reduzir a cárie dentária. E, dentre esses benefícios, se comprovou que se utilizar ele adequadamente na água de consumo, ela favorece e diminui de modo significativo o ataque da cárie dentária. Chega até, em algumas condições, se for muito bem preparado o sistema, a abater 50% o ataque da cárie dentária. Isso representa uma coisa fenomenal, porque há um impacto econômico, quer dizer, há um impacto de que você tem menos custo para fazer frente à doença, se no caso o Estado assume o compromisso com o povo de colocar flúor na água. Qual é o componente do flúor que faz com que tenha esse efeito benéfico? Veja bem, o nosso dente, o esmalte, ele é composto de um produto, de uma substância, que é a hidroxiapatita. São um conjunto de sais minerais, de cristais, que compõem esse conjunto do esmalte. Só que ele é solúvel. Diante da presença do ácido na boca, há uma reação química e se retira um pouco desses minerais, aí desmineraliza o dente, perde minerais, e aí penetra a bactéria. A bactéria que está presente ao dente, utilizando um produto que é de largo uso, que é a sacarose, a bactéria metaboliza a sacarose e com o resultado final fica um ácido. Esse ácido ele é ávido, ele reage rapidamente com o tecido mineral do dente. E aí troca um componente desse cristal, que é a hidroxila, e vai entrar, no caso, ficaria exposto a outra bactéria penetrar. O que é que o flúor faz? O flúor faz uma troca metabólica. Sai um componente frágil desse cristal e entra o íon flúor, que é muito mais resistente à ação do ácido. Só por isso esse mecanismo, para você entender, já favorece muito. Então, fica menos solúvel quando você coloca flúor na água e na boca do indivíduo. O dente fica muito mais resistente à ação do ácido. Tudo é a reação química. A cárie é uma reação químico-parasitária. Se não houver a bactéria, não haverá cárie. Mas para que haja bactéria tem que ter o açúcar. Então o açúcar é fator preponderante nesse processo. Daí porque você tem que também, primeiro, reduzir o açúcar. Mas quem não pode reduzir o açúcar como um todo, pelo menos vamos tentar deixar o dente mais resistente à ação do ácido. Além da sacarose, o que mais contribui para o surgimento de cárie? Fundamentalmente, a cárie depende de um microfilme, quer dizer,
a placa bacteriana. Ela está presente ali. A bactéria só se desenvolve se tiver substrato. O substrato mais importante, infelizmente, é a sacarose. Outros sais, manitol, sorbitol, conseguem também nutrir a bactéria. Só está provado hoje um único açúcar que é eficiente, que a bactéria não consegue transformar em ácido, que é o xilitol. O xilitol já é hoje muito conhecido, lamentavelmente é de custo muito alto e a indústria não consegue substituir como um todo a sacarose em relação ao xilitol. E a sacarose, como é o açúcar mais difundido, e Alagoas, inclusive, é um grande colaborador dessa difusão da sacarose, porque tem o açúcar, então a sacarose está usada de maneira irracional e degrada enormemente o tecido dentário. Se você conseguir usar a sacarose racionalmente, então você atenua o problema da sacarose. Só que a sacarose é usada largamente, o convite ao uso dela é imenso e é quase irrecusável, E, consequentemente, o povo paga por isso. Aí tem que haver dois problemas. Primeiro, o educativo. Eu tenho que ter noção exata do grande problema que a sacarose me provoca, muito mais em relação aos dentes, e depois eu fazer o uso adequado de flúor. Se eu tiver condições econômicas e educacionais de ter acesso regular ao flúor, por exemplo, creme dental com flúor, que foi um grande coadjuvante para reduzir o problema da cárie dental no mundo, também no Brasil. Se eu tiver acesso ao consultório dentário, onde bota flúor, e ali fica um reservatório, você coloca flúor no dente da criança, fica um reservatório por 6 meses liberando flúor. E nem todo mundo tem esse acesso. Então, a água faria esse papel coadjuvante. Involuntário, você está recebendo o flúor sem saber nem que está recebendo, e o benefício é muito grande. Não tem nenhum efeito colateral, se podemos chamar assim? Se o flúor for usado adequadamente na dose que é preconizada, 0,7 em regiões frias, 0,8 em regiões mais quentes, ou o inverso, 0,8 em região fria e 0,7 em região quente, como o Nordeste. Então, esse teor de flúor, ele é inócuo, não faz mal ninguém a nada, só beneficia. Agora, há um agravante agora. Está surgindo com a idade avançada um outro problema. Porque sabíamos que a cárie ela é ascendente com a idade. A curva dela vai até 25 anos, depois decresce. O esmalte dentário, ele recebe o ataque até 25 anos, depois satura e não tem mais. Se não houver uma mudança radical no comportamento dietético do indivíduo, então a cárie vai caindo. Só que surgiu um novo problema. A idade adulta agora. O esmalte dentário, que é o mais resistente em material, ele está ali, tranquilo. Só que o hábito alimentar, o hábito da escovação e a própria idade vai retraindo a gengiva e vai expondo outro elemento do dente, que é o cimento. E o cimento é muito poroso. Consequentemente, esse ácido penetra mais facilmente no dente e vem a cárie de raiz. E agora que as pessoas estão vivendo um pouco mais? Pouco mais. Então o flúor, que antigamente era só um apanágio, era só indicado para as crianças, hoje ele tem que ser indicado para a idade adulta. Porque está favorecendo que o cimento também receba flúor e consiga ficar mais resistente à ação da bactéria, à ação do ácido. Doutor Idaberto, existe algum plano nacional de fluoretação da água? Essa água que é distribuída com a população? No mundo inteiro, já 150 países recebem já uso flúor na água. E o Brasil também. O Brasil, inclusive, é o segundo país do mundo que tem mais água fluoretada. Esse projeto de colocar água já é uma lei federal, a 6.050 de 74, que obriga estações que têm condições que coloquem água, flúor na água. Lamentavelmente... Mas ela vem sendo cumprida, é isso que eu pergunto. Pois é, lamentavelmente não é cumprida essa lei, em alguns estados, em algumas cidades, né? Daí que a minha presença aqui hoje é no sentido de que o nosso governo, a prefeitura, o governo do estado,
assuma o compromisso com o povo de resgatar esse direito cidadão. Aliás, Maceió já teve o privilégio, nos anos 70, ter água fluoretada. A água que vinha do Cardoso vinha com flúor. Houve uma crise econômica no Brasil e o primeiro corte da Casal foi o fluorsilicato de sódio. A água que nós bebíamos vinha do Catolé, e hoje tem uma boa parte do Catolé, e toda aquela região toda é beneficiada. Com a crise, não se colocou mais, Maceió se expandiu para a região da praia e hoje a Casal simplesmente achou por bem. Se uma parte não recebe, também ninguém recebe. O custo é tão alto assim? O custo é insignificante. Tem estudos que provam que o custo per capita ano é de $1 por pessoa. Quer dizer, não pode nem sequer adicionar um custo mais alto à água se colocar flúor. E se você relacionar o custo-benefício, aí não tem mais sentido. Está provado que a água reduz, que o flúor reduz em média 50% das cáries. Ora, se eu vou ao consultório com 10 cáries, eu vou pagar um preço muito maior. Se eu vou com 5, é menor. Se o governo do estado, os governos municipais do Brasil inteiro e de Alagoas como um todo, colocar flúor na água, onde for possível colocar, por si só reduz os custos da odontologia. Uma criança que, em vez de chegar no consultório do posto de saúde, com 5 cáries, tem 2,5, tem 2 cáries. Então, vai ser menos tempo e menos custo. Claro que hoje em dia já está havendo uma redução muito grande da cárie na população que tem acesso à odontologia. Nós, odontopediatras, hoje atendemos um paciente uma vez por mês, uma vez semestralmente e quase não tem mais cárie para resolver. Porque, além do flúor que nós colocamos nas crianças, vem um creme dental, vem bochecha com flúor, então aí esse pessoal está garantido. Mas o resto da população, a grande parcela da população pobre que não tem acesso ao consultório particular e nem sequer, às vezes, ao setor público. Esse pessoal está à mercê disso aí, então. E existe a condição científica e racional de colocar flúor nas águas. Basta uma decisão política, não é preciso fazer mais uma lei para não ser cumprida como tantas que existem aqui no Brasil. Basta o governo querer que faz. Claro, eu estive esse dia na Assembleia Legislativa, falei com o doutor Marcelo, presidente da Assembleia, já coloquei para ele a situação. Ele, inclusive, quer editar uma lei estadual, e vai abraçando a causa para resgatar a fluoração. Até uma lei federal, já obriga. Basta uma decisão de governo. Tem que haver decisão de governo. Vou implantar o flúor, quer dizer, é só focar o setor específico. Existem técnicos já preparados para isso, a própria Casal tem esse pessoal. É questão de decisão política do Estado e do município, né? E nosso apelo é nesse sentido, quer dizer, usar esse meio de comunicação para que haja um despertar no setor público, dos dirigentes estaduais e municipais, para que revejam a política da fluoração. Revejam que o benefício de fluoratar a água é um benefício justo. Não pode sonegar aos mais carentes o direito de ter uma boca também saudável. Não é somente aquele que pode pagar, que pode ter esse privilégio. Claro que há doenças acumuladas aí, que a prótese, a endodontia, quer dizer, o implante resolve. Mas podemos evitar que se agrave o problema, evitar que surjam novos problemas. Doutor Adalberto, em quanto tempo um trabalho desse de fluoretação da água produz resultado? Resultado? O resultado, veja bem, havia a ideia do passado que a água fluoretada é a sistêmica, não é? O efeito, ele é local. Você tomando água fluoretada, o flúor da água vai reagir naquele biofilme do dente e vai inibir que haja menos queda ácida. Quer dizer, qualquer pessoa, ao ingerir uma bala, depois de 5 minutos, o nosso pH, que mede, tem o pH ácido, o pH básico, o nosso pH cai para 5,4, que é um pH ácido, e dura meia hora. Pode ser 1 grama de açúcar, pode ser 1 quilo de açúcar, não importa a quantidade. Então, a queda do pH cai. O que ocorre? Fica o ácido circulando na boca. Esse ácido está reagindo junto com o esmalte e está roubando o mineral do esmalte. O flúor, incorporando essa saliva, vai então remineralizar o dente, vai repor o mineral. Então, é um ato contínuo.
contínuo. Havendo flúor constante na boca, você vai ter saliva rica em flúor e o açúcar que você consome de qualquer maneira, em modo indireto, começa a tirar o cálcio e o flúor repõe o cálcio. Então, há um equilíbrio. Você perde mineral e ganha mineral. O flúor é o elemento que volta a você ganhar mineral. Ou na saliva, ou através da aplicação de géis, aplicação de flúor. Mas se tiver água, a sua saliva fica saturada de flúor. Consequentemente, a reação química que retira o seu mineral do dente é recompensada com a ação do flúor que vai remineralizar o dente. Então, esse processo é um processo químico e que a gente, claro, a maior parte não conhece isso, mas esse é o grande benefício. Então, é tópico a ação. Claro que existe um processo de você colocar um flúor em dosagem mais concentrada. Por exemplo, quando você faz a aplicação de flúor no consultório, você dá uma carga maior. Fica um reservatório ali de flúor. É como você coloca uma caixa d'água. Está cheia. Vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo, vai baixando. Depois coloca novamente. Então, teoricamente, aquele reservatório de flúor que você coloca na boca de uma criança ou de um adulto agora, dura 6 meses. Depois tem que ser recarregado. Os programas do município tinham flúor, aplicação de flúor, sem saber o benefício. Mas esse é o mais importante. Você tem que recarregar sempre e sempre deixar flúor presente na boca para que esse equilíbrio aconteça sempre. Doutor Alberto, para encerrar, como é que o senhor avalia a situação da saúde bucal do brasileiro e do alagoano em particular? É lamentável que há ausência realmente do Estado em dar maior cobertura, né? Houve programas já de escolares que davam uma grande cobertura, foi sonegado, agora há todo esforço para recompor. Eu creio que o PSF está ajudando muito. O que falta talvez é a odontologia tirar o monopólio do conhecimento. É você repassar o conhecimento para o povo, para que ele saiba usar adequadamente esses meios. Por exemplo, grande parte das pessoas não sabe que se consumir açúcar, está havendo uma reação química na sua boca. Então, por que você não vai orientar a pessoa a reduzir o açúcar? Se quer comer doce, coma depois das refeições, tem um fluxo salivar maior, aí você consegue repor o cálcio e o flúor, pela trás do flúor. Se você então não puder usar isso aí, então vai ter mais problemas. Então, eu creio que nós temos que educar a comunidade também, para que ela use menos açúcar. Em consequência, você tem menos agressão ao seu esmalte dentário. Ok, nosso muito obrigado ao odontopediatra Ildaberto Cordeiro Lins pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.